Queridos, eu gostaria de trazer hoje uma palavra para a igreja. Até ontem à noite eu estava com uma palavra para ministrar, e aí o Espírito Santo me constrangeu para falar sobre esse assunto. Eu não tinha uma palavra pronta. Às vezes, quando a gente muda em cima da hora, a gente já tem uma outra palavra pronta, mas nesse caso eu não tinha. E ontem eu preparei essa palavra, ainda tivemos aqui um ensaio com os irmãos do culto de Natal, voltei para casa para terminar de preparar essa mensagem, e eu quero falar sobre um assunto aparentemente muito simples, mas que é tão profundo. Talvez você vai falar, mas eu não preciso mais ouvir sobre esse assunto, mas eu tenho certeza que, como dizia o apóstolo Paulo, não vos canso de falar as mesmas coisas, segurança é para vós. E tudo que nós temos na palavra de Deus sempre é renovado, sempre se renova. Quando nós temos contato com a palavra de Deus, nós aprendemos coisas novas. E eu quero falar sobre o batismo nas águas. Batismo nas águas. Nem sempre, quando a gente vai ter o batismo, hoje nós teremos o batismo, a gente traz aqui uma palavra extensa, né, como eu vou fazer hoje, ainda que a gente faz uma explanação lá no local do batismo e tudo, mas hoje os irmãos que irão se batizar serão privilegiados, porque terão esse estudo aqui, apesar de mim, mas eu creio que o Senhor falará com todos nós em nome de Jesus. Querido, se você é crente, você deve ter percebido que a Bíblia é dividida em duas partes: o Velho Testamento e o Novo Testamento. Amém? O Antigo Testamento precede a vinda de Jesus e o Novo Testamento é após a vinda de Jesus. Até aqui, tá beleza? O Testamento, queridos, tem a ver com aliança. O Antigo Testamento fala da antiga aliança e o Novo Testamento, olha, o que é uma aliança? Aliança é um acordo, um compromisso entre duas pessoas, com benefícios, responsabilidades. Obrigado, Daí. Então você já aprendeu que Deus tem uma aliança conosco. Amém? E Deus honra a sua aliança conosco. E dessa forma, nós temos uma aliança com Deus. E nós honramos nossa aliança com Deus. Amém? Aliança, na Bíblia, tem a ver com o caráter de Deus. Tem a ver com o coração de Deus. Aliança, na Bíblia, fala de Jesus. A antiga aliança já apontava para Jesus. Tudo que nós vemos no Antigo Testamento, todos os sistemas de rituais, sacrifícios, apontavam para Cristo. A nova aliança é baseada no sangue de Cristo. A nova aliança é baseada na obra de Jesus na cruz por nós. Amém? E na nova aliança, Jesus deixou duas ordenanças principais que nos identificam como cristãos, como filhos de Deus. Uma delas é a ceia, que nós teremos aqui hoje. E no final eu vou falar um pouquinho sobre a ceia. Mas a principal ordenança que nos identifica como cristãos é justamente o batismo nas águas. Se tem uma coisa que nos identifica como cristãos, é o fato de nós sermos batizados. Mas o que é o batismo nas águas? Por que o fazemos? Para quem é o batismo? Como deve ser feito? Quando deve ser feito? Mateus 28, 19. Vamos ler esse texto. Vai estar aqui na tela. Jesus disse assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém?
Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós oramos nessa manhã com o nosso coração tão alegre, tão grato de estarmos na tua casa, de sermos tua igreja, de estarmos no lugar mais seguro da terra. Por isso, nessa manhã, nós te pedimos, fala aos nossos corações. A igreja é o lugar de sermos edificados, de sermos transformados pela tua palavra. Por isso, nessa manhã, quebranta cada coração, que possamos ouvir a tua voz, que possamos aprender com o Senhor sobre esse assunto, Pai, e que possamos sair daqui ainda mais aliançados com o Senhor, ainda mais misturados com o Senhor. Por isso, tenha liberdade para falar conosco, para nos exortar nessa manhã, como teus filhos, como tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar sobre algumas razões para sermos batizados nas águas. Por que nós precisamos ser batizados? O batismo, em primeiro lugar, é uma ordem de Jesus. É uma ordem de Jesus. Nas culturas antigas, nós vamos encontrar rituais de purificação com água, banhos espirituais, inclusive no próprio judaísmo. Os essênios, eles tinham algum tipo de prática nesse sentido, de purificação com água e etc. Porém, João Batista, quando ele surge, João Batista, ele ressignifica o batismo. João Batista, ele não batizava para purificação. João Batista batizava como um chamado ao arrependimento. João Batista batizava como forma de anunciar que viria alguém que seria maior do que ele próprio, que ele não seria digno nem de desatar as sandálias. E Jesus aparece. João Batista diz: esse é o cara. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus é batizado por João Batista. Por que Jesus foi batizado se ele não tinha pecado? Jesus foi batizado como uma forma de identificação com o nosso próprio pecado. E olha que coisa incrível. Quando Jesus é batizado, uma pomba, representando o Espírito Santo, pousa sobre Jesus. Naquele momento, a Trindade se faz presente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, João Batista, ele veio preparar o caminho. Jesus vem, cumpre o seu ministério. E antes de subir aos céus, a última instrução que ele deixaria para os seus discípulos, ele diz: vão, vocês, vão, discípulos, e façam discípulos, e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo é um mandamento claro para todo o que crê. Amém? Lembra que Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se eu amo Jesus, eu vou obedecê-lo em tudo. Jesus se permitiu ser batizado para identificar conosco, como eu disse anteriormente, mas também para deixar um modelo para nós. Então, primeira coisa, o batismo é uma ordem de Jesus para os que creem. Amém? Segunda coisa, o batismo é o selo da nossa união com Cristo. O batismo é como se fosse um selo espiritual, é um carimbo da nossa união com Jesus. Duas pessoas se casam, elas passam a usar um anel no dedo da mão esquerda, sim ou não? Para que serve esse anel? É para demonstrar que você possui uma aliança com alguém. O batismo é como se fosse esse anel. O batismo é como se fosse uma certidão de casamento.
Através do batismo, eu estou demonstrando que eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho um rei, eu tenho um dono, que é Cristo. Marcos 16, 15 e 16. Diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Vamos entender aqui esse texto. O batismo, ele é uma representação externa de uma obra que aconteceu internamente. Amém? Eu estava condenado, eu fui salvo pela graça mediante a fé. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A Bíblia diz, em João 3,16, que Deus enviou seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então eu recebi essa palavra, eu recebi Jesus como Senhor, eu criei com o coração, confessei com a boca, como diz a palavra, e quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esse texto nos ensina uma coisa: não é o batismo que salva, o que salva é o ato de crer. O texto não diz: quem não for batizado será condenado. O texto diz: quem não crê será condenado. Vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa se converteu, já em idade avançada, não deu tempo de batizar e morreu. Ela está salva ou não? Sim, porque não é o batismo que salva, é o ato de crer. Tem um exemplo na Bíblia: o ladrão na cruz. Não sei se você sabe, claro que você sabe que Jesus foi crucificado entre dois malfeitores ali. Um deles zombava, né? Não és tu o rei de judeus? Salva a ti mesmo e a nós. Você não é o cara. O outro, diferentemente, se quebrantou, se arrependeu. Mestre, lembra de mim quando estiver no paraíso. Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem não foi batizado, mas ele foi salvo. Amém? Foi para o céu. Amém, queridos? Da mesma forma, o que me casou não foi aliança. O que me casou foi a minha aliança com a minha esposa. Porém, a aliança é um selo. O batismo, ele acompanha a nossa fé. O batismo em si não salva, mas faz parte do pacote. Então, queridos, aquele que crê e tendo condições de ser batizado, deve fazê-lo o quanto antes, para não incorrer em desobediência a Deus. Lembra que é uma ordem? Se a pessoa crê, se ela já entendeu, se ela tomou posse da obra de Jesus, então não há impedimento para que ela não venha se batizar, porque é um mandamento, porque acompanha a nossa fé. Aliás, um conselho aos pais. Pais, preparem os seus filhos para o batismo. Ministre com eles. Eles precisam, em algum momento, eles terem uma decisão por Cristo. Sim, mas os principais discipuladores são os pais. Eles terão discernimento, consciência. Então, eles tendo discernimento, consciência da obra de Jesus, eles precisam ser batizados, porque senão está em desobediência. Daqui a pouco eu falarei um pouco mais sobre a questão da idade. Qual a idade ideal? Estou falando sobre as razões para sermos batizados.
A segunda razão, o batismo é um selo da nossa união com Cristo. Agora, número 3. O batismo é uma confissão pública da nossa fé. Se nós pensarmos sociologicamente, né, o batismo é como se fosse um rito de iniciação à comunidade dos salvos. Muitas culturas possuem um rito de iniciação, de transição, de mudança de fase, porém o batismo é mais do que isto. O batismo é um testemunho público do poder transformador de Jesus. Através do batismo, nós declaramos perante o mundo espiritual e físico a nossa salvação completa deste mundo perdido. É um memorial de fé. Por isso que nós convidamos os familiares, parentes e amigos para estarem juntos conosco, assistirem nosso batismo, porque eu estou testemunhando a minha fé. É uma confissão pública da minha fé. No Velho Testamento, os judeus tinham como selo de sua fé a circuncisão. No Novo Testamento, a circuncisão foi substituída pelo batismo. Lá em Colossenses 2, 11 e 12, fala assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Amém, queridos? Então, o batismo é uma confissão pública da nossa fé. Número 4 e último, o batismo representa a nossa identificação com Cristo. Lembra que o que nos salva da perdição é o fato de Jesus ter morrido em nosso lugar. Jesus não merecia a cruz, nós merecíamos. Jesus era inocente, nós culpados. Ele trocou de lugar conosco. Ele sofreu em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte para vivermos sua vida, como diz aquela música. Ele pagou o preço pela nossa salvação. Então, identificação é o aspecto da fé que nos faz entender que Jesus tomou o nosso lugar. Ele assumiu a nossa posição de pecado para que pudéssemos assumir a sua posição de justiça. 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21, fala assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós fomos justificados, tornados justos, por causa do sacrifício de Jesus. Então, o batismo nos dá essa representação. Colossenses 3:3, porque morrestes, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Deus nos olha, Ele nos olha justamente através do sangue de Jesus, que pagou um preço por todos os nossos pecados. A fé nos coloca com Jesus na cruz, crucificados com Ele. A fé nos coloca no túmulo, sepultados com Ele. A fé nos coloca nos céus, à direita de Deus, ressuscitado com Cristo. Amém, queridos? E quando nos enxergamos nele, nos apropriamos da obra dele. Então, o batismo é o nosso testemunho da identificação com Cristo. E agora vamos ao texto mais importante. Todos são importantes, né?
Romanos 6, 3 a 4. Talvez você tenha sido batizado há muitos anos, mas, sei lá, talvez não tenha tido o entendimento completo do batismo, ou é necessário nós relembrarmos. Isso é tão importante, queridos. Romanos 6, 3 a 4. Fala assim: ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Amém? Quando imergimos alguém nas águas, estamos simbolicamente declarando que esta pessoa foi sepultada com Jesus. Amém? Quando a gente vai fazer o batismo, né? Aí os irmãos ficam em volta. Vai morrer, vai morrer. O velho homem vai morrer, né? E quando levantamos esta pessoa das águas, estamos reconhecendo que ela ressuscitou com Cristo para viver em novidade de vida. Amém, queridos? Portanto, o batismo é a nossa confissão pública de fé. Uma fé que se identifica com Cristo e a sua obra na cruz. Amém? E para quem é o batismo? Eu creio que eu já falei, mas vamos explicar melhor. Inclusive, esse último tópico já nos deu esse entendimento. O batismo é para todo aquele que se identifica pela fé com o sacrifício de Cristo na cruz. Jesus morreu por mim. Eu entendi, eu me identifico com isso. E a pergunta que pode surgir: a pessoa reconheceu a obra de Cristo. Depois de quanto tempo ela está apta para o batismo? Em Atos 8, de 30 a 39, nós não vamos ler o texto todo, fala do primeiro batismo que foi registrado na Bíblia. Não sei se foi o primeiro batismo, mas o primeiro que foi registrado, que pode nos dar informações importantes sobre a maneira, sobre a forma, sobre o tempo. Então, a pessoa ela se converteu, ela deve ser ensinada, e após a decisão por Jesus, nós veremos aqui que ela não deve demorar a ser batizada. O texto que eu mencionei, Atos 8, 30 a 39, conta um fato em que Filipe estava evangelizando uma pessoa. Ele estava numa viagem, e ele, como o bom evangelista, durante a viagem, ele está pregando e ensinando para um homem etíope. E eles param no lugar, passaram um bom tempo conversando, Filipe ministrando, ensinando ali para aquele homem. Em Atos 8, 36, diz assim: seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então já havia o necessário, ele já estava crendo. Ele estava crendo de todo o coração. Então, a pessoa foi esclarecida sobre a obra redentora de Cristo. Ele crê de todo o coração. Ele está pronto para ser batizado. Não há um prazo estabelecido.
Quando a pessoa crê, ela está pronta. No caso aqui do etíope, eu acho que foi bem rápido. Amém? E como se batiza? Como deve ser feito o batismo? A palavra batismo vem de baptos, que significa imergir, mergulhar. Existem outras formas de batismo, como, por exemplo, o batismo por aspersão, que nós respeitamos, mas nós cremos que o batismo bíblico deve ser feito por imersão, porque, como nós explicamos anteriormente, o batismo é uma identificação com Cristo em sua morte e ressurreição. Então, estamos sepultando e ressuscitando com Jesus. E olha só, quando Felipe batizou o etíope, eles pararam no lugar onde havia água. A Bíblia diz que ambos entraram na água. Certamente, eles estavam viajando e tinha água. Na carruagem onde eles estavam viajando, tinha água ali, que não impedia de batizar por aspersão. Mas eles resolveram no lugar onde havia água, para poder imergir. Não foi à toa, por exemplo, que João Batista utilizou o Rio Jordão para batizar, porque havia água, muita água. Não há lugar específico para o batismo. Geralmente as igrejas têm um local para batismo, no próprio local ali de reuniões. Nós já batizamos aqui no fundo, colocamos uma piscina aqui no fundo da igreja. Da última vez batizamos aqui na arena de eventos, lá tem uma piscina. E hoje nós iremos nesta chácara para fazer o batismo. Desde que haja água, né, em condições de imersão, pode ser feito ali o batismo. Além da água, queridos, aqui quero dar aqui até algumas instruções aqui para você saber como que funciona o batismo na nossa igreja. Além da água, é necessário alguém que ministre o batismo ao novo convertido, né? Uma vez que não existe autobatismo na Bíblia. E quem é que pode batizar a pessoa? Quem tem autoridade para isso? Só o pastor? Não. A ordenança de Jesus é clara. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus mandou fazer discípulos e batizá-los. A ordem já subentende que quem discipula, quem faz o discípulo, é quem o batiza. Felipe não era um pastor, ele era um diácono. Ele estava falando de Jesus ali, e ele mesmo foi lá e batizou o etíope. Paulo, ele escreve aos Coríntios, ele fala, olha, eu mesmo não batizei muitos. Eu imagino que ele teria dado o privilégio para os irmãos batizarem ali uns aos outros, os cooperadores, obreiros, eles mesmos batizavam as pessoas que iam sendo convertidas. Em nossa igreja, como funciona? O pastor, ele conduz ali o momento, mas quem desce a pessoa nas águas é o discipulador, é a pessoa que está acompanhando ali o novo convertido, a pessoa que vai se batizar. Desce a pessoa nas águas e tira a pessoa das águas. Amém, queridos? E uma outra coisa importante, eu falei do momento onde Jesus é batizado e o Espírito Santo desce sobre ele. No batismo, queridos, há uma conexão que eu quero destacar agora, uma conexão muito forte com o Espírito Santo. Inclusive, tem pessoas que, quando são batizadas nas águas, elas são batizadas no Espírito Santo, que é um outro batismo, que uma outra hora eu vou falar sobre o batismo no Espírito Santo, mas os irmãos que vão se batizar hoje, não
Não se estranhe se você sair falando em línguas estranhas lá. Amém? Porque é um momento onde o Espírito Santo é derramado de forma poderosa, ali no momento do batismo. E nós batizamos, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existem igrejas que batizam em nome de Jesus, não está errado, mas nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, queridos, é um momento memorável para aquele que crê. É um mandamento para aquele que crê, sabe? E nós nos alegramos em participar desse momento da vida dos irmãos que estarão passando pelo batismo hoje. E é para nós, da mesma forma, quando a gente vai num casamento, né? Vai assistir um casamento como testemunho ou como convidado, nós nos alegramos tanto com aquele momento. Da mesma forma, nós nos alegramos em participar do batismo, estarmos juntos ali, porque também é uma lembrança para nós. Eu sei que você se lembra quando você foi se batizado, e essa palavra, espero que tenha reavivado aí o seu coração, a sua aliança, o seu compromisso com Jesus. Amém, queridos? E agora eu quero falar aqui rapidamente, até porque nós não temos muito tempo, mas sobre a segunda ordenança, que é a ceia do Senhor. Então, a primeira ordenança é o batismo nas águas, nos identifica como cristãos. A ceia é a segunda ordenança. O que é a ceia? Como e quando deve ser celebrada? Quem pode participar dela? Então, em primeiro lugar, a ceia é um mandamento também de Jesus, é uma instrução de Jesus. Tem um texto, né, que a gente usa aqui, toda vez que nós fazemos a ceia, que fala que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, a expressão fazer isto, percebemos uma ordem. Fazer isto. É um imperativo que fica mais evidente quando ele fala todas as vezes. Então, parte do princípio que os irmãos vão obedecer. Então, sempre que você cear, né, faça isto como um ato de fé, como um ato memorial. Lugar nenhum nas Escrituras mencionam o pão e o vinho literalmente sendo transformados ali no sangue e no corpo, como alguns creem, mas tem um caráter simbólico. Fazei em memória de mim. É um momento de recordação do que ele fez por nós ao morrer na cruz para a remissão dos nossos pecados. Se a gente tivesse condição, eu lembrei disso agora, a gente batizava todo mês, né? Mas eu creio que não dá muito certo. Mas a ceia nós fazemos todo mês, em memória daquilo que o Senhor fez por nós, como um ritual de aliança. Os orientais davam muito valor à aliança. Eu comecei falando de aliança. Os judeus respeitavam muito a aliança. E quando Jesus institui o pão e o vinho como elementos da ceia, tinha um significado. Para os judeus, o pão e o vinho faziam parte de um ritual de aliança de sangue, o mais alto nível de aliança que alguém poderia submeter. Então, as duas partes estavam declarando que misturavam as suas vidas. Tudo que era de uma pessoa passava a ser da outra e vice-versa. Por isso que Jesus declarou na ceia que o cálice era a aliança no seu sangue, estabelecendo esse memorial de aliança. E quando Jesus fala, olha, está em João 6, 53 a 56, aquele que
comer a minha carne, beber o meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Logicamente que Jesus não falava sobre comer a carne literalmente, mas sim sobre aliança, sobre uma mistura de vida. Ele disse que a pessoa estaria nele e ele na pessoa. Então a ceia é esse memorial de aliança que nós testemunhamos a nossa união com o Senhor Jesus Cristo. A ceia é um tempo de comunhão. Naquele tempo existiam as festas ágapes, em que havia muita comunhão e havia uma ênfase muito grande no corpo, né? A mesa é um lugar de comunhão e nós participamos da mesa através desses elementos do pão e do vinho. E finalmente, a ceia, queridos, é um ato com consequências espirituais, de bênção ou de maldição. Como assim? Lá em 1 Coríntios 10:16 fala sobre o cálice da bênção. Então, a ceia é para ser bênção. E quando que não é bênção? Quando nós fazemos sem entendimento, quando nós deixamos de valorizar a ceia, que é um ritual de aliança, nós desonramos a ceia quando nós fazemos de qualquer maneira. Precisamos entender que este é um momento sublime, um momento espiritual, que nós lembramos que nós temos uma comunhão com o Senhor. O que é que significa ter comunhão com o corpo? O corpo de Jesus foi moído porque Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, carregou sobre si. Pelas suas pisaduras fomos sarados. A obra redentora de Jesus conquista para nós uma vida completa, uma vida completa. Por isso, a ceia é para ser bênção, é para ser bênção e não maldição. Amém, queridos? Para muitas pessoas, elas não se sentem dignas de participarem da ceia, para não serem julgadas. Mas veja que a Bíblia, ela não nos manda deixar de tomar a ceia, mas sim fazer um autoexame, pois se houver necessidade de acerto, devemos fazê-lo o mais depressa possível e participar da ceia. Deixar de participar da ceia é uma desonra ao Senhor. Nós devemos ansiar pelo momento de participar da ceia, de termos comunhão com o corpo. Então, queridos, quando nós entendemos tudo isso, nós veremos que não é apenas um simbolismo, não é uma cerimônia qualquer, mas é um momento santificado por Deus e de implicações no mundo espiritual. E quem participa da ceia? Aqueles que estão em comunhão com o Senhor e em comunhão com o corpo de Cristo. Amém, queridos? E onde acontece a ceia? Não há um lugar determinado. É onde nós estamos reunidos. Pode ser aqui no culto, pode ser na célula. Sempre é momento de nós celebrarmos a ceia do Senhor como um memorial. Nós fazemos aqui uma vez por mês, mas também não tem regra sobre isso. E nós ministramos aqui, lendo a palavra como um memorial, como um ritual de aliança no sangue. E nós faremos isso hoje. E eu esqueci de falar sobre a idade para o batismo, tá? Vou abrir aqui esse parênteses. Nós costumamos batizar aqui as crianças em torno de 12 anos aproximadamente, que é quando elas entendem
Tem pessoas que falam assim: a criança precisa crer. A criança crê até mais do que os adultos, né? Eu tenho certeza que elas creem, mas é preciso um entendimento daquilo que ela está crendo. Então, aproximadamente essa idade, mais ou menos, nós não batizamos crianças, né? Porque nós queremos justamente que precisa ela ter um entendimento da obra redentora de Jesus. E sobre a ceia, mais uma vez, é para aqueles que estão em comunhão com o Senhor e em comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. Ainda que não tenha se batizado ainda, tá? Mas está em comunhão com o Senhor, pode participar da ceia. A não ser que a pessoa prefere, né, se batizar primeiro, não tem nenhum problema, tá bom? E se você é de outra igreja, que você está aqui hoje, você pode participar da ceia também, tá? A ceia representa o corpo e o sangue de Jesus. Vamos ficar de pé? Enquanto o louvor toca, você pode examinar a si mesmo, para que a ceia seja bênção na sua vida. A Bíblia fala que nós devemos examinar para não participar da ceia indignamente. Nós precisamos discernir o corpo que foi moído por nós e o corpo de Cristo, que é a igreja. Examine o seu coração, e se há alguma coisa que você precisa consertar com o Senhor, faça isso e participe da ceia. Não deixe de participar da ceia do Senhor. Abrir mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Aleluia. Somos tão gratos pela Tua palavra. Tua palavra é a verdade. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. E nós Te agradecemos por nos instruir nessa manhã acerca dessas duas ordenanças principais tão importantes, que é o batismo nas águas. Que possamos ter esse entendimento que nós fomos sepultados com o Senhor
e ressuscitamos com o Senhor para andar em novidade de vida. Estamos tão gratos em poder participar da ceia do Senhor, que nós fazemos como memorial, lembrando a obra redentora de Cristo e lembrando e anunciando a volta de Jesus. Volta de Jesus. Nós somos felizes em participar desta aliança, aliança firmada com sangue do Cordeiro, que foi morto, mas venceu. Foi morto, mas venceu. Foi morto, mas venceu. Está sentado à direita do Pai e reina, e nos convida para assentar com Ele nos lugares celestiais. Obrigado, Pai, por este memorial que nós temos de aliança. A nossa vida não é nossa. Somos teus, Senhor. Somos teus, Senhor. Somos teus. E nós participamos nesta manhã, desta ceia, com um coração grato, com um coração alegre pela tua obra, pela salvação que o Senhor conquistou para nós. Somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de nós, vem do Senhor, vem do Senhor. Nós abençoamos aqui os elementos, o pão e o cálice. Em nome de Jesus, sai do seu lugar e tome aqui os elementos, o pão e o cálice, em nome de Jesus.